está do seu lado aí, frente, atrás, essa pessoa bonita aí que está perto de você. Diga para ela aí, você é bonita. Você é bonita. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bonito. Você é bonita. Agora fala para isso, Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Pode se assentar aí. Glória a Deus. Aleluia. Santo outro nome. Hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus. Confiar em Deus é fácil. Né? É fácil? Quem confia em Deus? E quando dói? Você confia? Quando dói, você confia? Vamos falar hoje à noite sobre isso. Confiar em Deus quando dói. Aí o negócio fica estranho. Confiar em Deus quando dói. Amém? Isso que nós vamos ler hoje. Está lá. Vão ser dois textos. Você podia projetar aqui já de uma vez. Ficar lá o negócio aqui que eu me referenciar no texto. Números 23, 19. É o primeiro texto. Já abre a sua Bíblia aí. Já abre lá no Salmo 89, 34. Deixa aberto os dois textos aí. Números 23, 19. Salmo 89, 34. Que bom que você está aqui nesta noite. Deus está trabalhando. Amém? Números 23, 19 diz assim o texto, olha só. Preste atenção. Deus, 23, 19. Essa versão aí está meio esquisita, tá? 23, 19. Essa versão aí, aquele texto aí dá até para pegar também, um negócio bom. Não é esse ainda não, é 23, 19. Esse dá até bom. 23, 19. Eu vou ler aqui nessa minha versão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha só, Deus não é homem para que minta. O homem mente. Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Então, tudo que Deus prometeu, ele cumpre. Tudo que ele fala, acontece. Agora vai lá no Salmo 89, 34. Salmo 89, 34. O texto diz assim, eu vou ler aqui que é a versão para colocar na mesma, tá? A letra da versão que eu escuto, não. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus tem uma aliança. E ele não quebra a aliança. Ele não quebra a aliança. E ele falou. O que ele falou, ele não vai alterar. Amém? Está doendo? Confiar em Deus quando dói. É o tema da mensagem de hoje. Feche seus olhos no coração aqui. Pai Santo, Pai amado, acabamos de ler aqui a tua preciosa palavra. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar esta palavra aos nossos corações nessa noite, ó Deus, para o louvor, glória e exaltação do Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, confiar em alguém não é tarefa fácil. Não é fácil confiar em alguém. Quem acha fácil chegar e confiar em uma pessoa?
pastor? Viu a pessoa agora e você já passa a confiar nela, 100%. Você conheceu uma pessoa agora, você dá ela R$1.000 para ela guardar. Só está perdendo aí. Por que você não dá R$1.000 para a pessoa guardar? Você conheceu ela agora, lembrando. Você dá R$1.000. Você dá a chave do seu carro para a pessoa. Conheceu ela agora, você dá a chave do seu carro para ela. Tem relatos que você deixa a chave do carro para o manobrista, depois você não acha o carro, que o manobrista nem do lugar era. Não é verdade? Então, olha só, não é uma tarefa fácil confiar em alguém, né? Sempre existe aquele receio em sermos traídos, decepcionados, machucados. Essa é uma realidade que atinge muitos de nós, não é verdade? Não é? Atinge muitos de nós. Mas e quando o assunto é confiar em Deus? A realidade não é muito diferente. Muitas pessoas não confiam verdadeiramente em Deus. Elas falam que confiam, mas na hora o negócio vai mesmo, não confia. Mesmo conhecendo alguns dos atributos que Deus tem, muitas vezes é difícil da gente sair de cena e confiar que Ele trabalha ao nosso favor. Muitas vezes Deus já está falando assim, ó, eu estou trabalhando ao seu favor. Muitas vezes está falando assim, ó, eu já proferi palavra de bênção para você. E a minha palavra não volta atrás. Mesmo assim, é difícil a gente sair de cena, a gente quer fazer. A gente quer pegar, a gente quer fazer. A gente não confia que Ele está fazendo. A gente quer fazer. Já passou por algo assim? Ou está passando por algo assim? Só que, queridos, a boa notícia é que esse tipo de sentimento e postura podem ser cultivados com o passar do tempo. A nossa postura, o sentimento de querer fazer e não confiar em Deus, a gente pode cultivar uma mudança com o passar do tempo. Não precisa o negócio não acontece assim de um dia para o outro, mas com o passar do tempo nós vamos cultivando a confiança total em Deus. É isso mesmo. Você pode, deve e precisa desenvolver confiança total em Deus. Você deve, precisa desenvolver total confiança em Deus. Não vou pedir para você levantar a mão, não, você vai responder para você. Você confia 100% em Deus? 100%? Não tem nenhuma coisinha assim que você chega na hora e fala assim, eu preciso de resolver esse negócio aqui porque Deus está demorando. Muitas vezes nós somos pegos nessas coisas, sim ou não? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você deve confiar em Deus? Ou por que devo confiar em Deus? Por quê? Por quê? Nós devemos confiar em Deus. A Bíblia fala que a gente tem que fazer a parte da gente, Ele faz a parte dele. Muitas vezes nós atropelamos, nós não fazemos a nossa e queremos fazer a dele. Não é? Às vezes nós invertemos. O que é para a gente fazer, a gente não faz. Mas o que é para Deus fazer, a gente quer fazer. Isso é falta de postura, confiança, dando o papel das coisas. Querido, se tem uma pessoa que é digna de total confiança, da nossa confiança, essa pessoa é o próprio Deus. Deus é o único que é digno da nossa total confiança. Nós vemos relatos na história que Deus nunca traiu ninguém. O homem trai, decepciona, engana, mas Deus nunca traiu, nunca decepcionou.
nunca vai trair e nunca vai decepcionar ninguém. Deus ele mostra para mim e para você que Ele é digno de toda a confiança. Nada mais natural do que de confiar em Deus é o primeiro texto que nós lemos, que diz que Ele não mente. É fácil de confiar numa pessoa que não mente. Agora é difícil. Você conhece alguém assim? Gente que mente, que é a própria mentira dele, ele acha que é verdade, ele já acha que é verdade a mentira. E mentira é um negócio do cão mesmo. Para sustentar ela, você tem que criar mais. É uma em cima da outra. É uma em cima da outra. Mentira é uma em cima da outra. Para sustentar ela, você mentiu uma vez, para você segurar ela para sempre, você vai ter que mentir mais. Então, Deus, Ele prova aqui no texto, nós lemos lá em Números 23, 19, que Ele não mente. E lá no outro texto, que é o Salmo 89, 34, diz que Ele nunca deixa de cumprir as promessas. Então, toda promessa Ele cumpre. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Abri um parênteses aqui. Ele prometeu uma coisa. Ele prometeu que os fiéis Ele vai levar para o céu. Promessa. E Ele vai cumprir. Mas também Ele prometeu que os infiéis vão ser lançados no inferno. Promessa. E Ele cumpre a promessa, tá? Ele cumpre. Vamos fechar o parênteses aqui para a gente continuar no texto aqui. Queridos, uma combinação de fatores que faz toda a diferença quando se trata do assunto confiança, de alguém ser confiável, é se a pessoa, ela não mente, né? É um fator principal para você confiar numa pessoa. Se uma pessoa é uma pessoa verdadeira, se é uma pessoa que tem palavra e cumpre a palavra, uma pessoa que fala assim, ó, tantas horas eu chego, ela chega tantas horas. Então, uma pessoa digna de confiança. E a Bíblia diz que Deus, Ele chega na hora certa. Ele não atrasa. Ele vem na hora certa. Então, Ele é digno de confiança. Além disso, nós temos os atributos de Deus, que revelam que Ele tem todo o poder. E também revela em seus atributos que Ele não nos abandona. Então Deus não te abandona. Muito pelo contrário. A Bíblia revela que Deus, Ele tem interesse em cuidar da nossa vida. Deus tem interesse em cuidar da sua vida. A Bíblia revela isso bem claro. Ele tem interesse em cuidar. Nós vemos na Bíblia histórias com testemunhos desse tipo de cuidado de Deus. A Bíblia compartilha para mim e para você que no decorrer de séculos e séculos, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus cumprindo a palavra dEle, Deus sendo verdadeiramente fiel, Deus mostrando realmente que vale a pena confiar nele, vale a pena confiar em Deus. Aí eu pergunto para você, vale a pena confiar em Deus? Vale? Vale a pena confiar em Deus, Soraya? Vale não? Soraya disse que não vale não. Jesus, é porque, não, eu peguei, porque eu perguntei, porque estava conversando mesmo, estava desligado. De vez em quando eu pego uns negócios, assim, não é, Vitória? Porque estava conversando e eu perguntei para ver se estava ligado, viu que não está ligado. Então olha só, para você vale a pena confiar em Deus? Vale? Depois tem que separar os diáconos, porque eles conversam, não pode ficar um perto do outro não, que eles conversam durante o culto, tá? Vale a pena, gente? Vale? Vale a pena confiar em Deus? Vale? Se você ainda não está completamente convencido se deve ou não confiar em Deus, ou deve seguir ou não Deus,
eu quero mostrar para você aqui algumas coisas, alguns motivos para você confiar em Deus, dentro da sua palavra. Primeiro motivo para você confiar em Deus, primeiro motivo, ter paz em meio às aflições. Ter paz, no meio das aflições nós temos, quem confia em Deus tem paz. Pode vir dificuldade, adversidade, a pessoa continua com paz. Na minha história cristã, literalmente, eu presenciei, assim a morte de 4 pessoas crentes no Senhor Jesus. 4 pessoas, literalmente, morrendo assim perto, todas com paz, atribulados, com doença, mas em paz, tranquilo, sereno. Porque mesmo no meio da aflição, confiar em Deus traz paz. Nós temos paz no meio da aflição. A pessoa que confia em Deus, ela não se desespera no meio das dificuldades, ela não faz besteira, ela não desespera. Para muitas pessoas, não é possível ficar tranquilo no meio de uma dificuldade. Desespera. Muitos vão lá, coloca corda no pescoço, pega um revólver, dá um tiro na cabeça, na boca, não é? No meio do desespero. Mas a pessoa que confia em Deus, ela sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã é o tempo dele. É o tempo dele. A pessoa, quando ela confia em Deus, ela tem paz nisso. Queridos, quando nós estamos vivendo uma experiência de aflição, de dificuldade, que o nosso coração às vezes fica contrito, e nós confiamos em Deus, Ele traz a paz, porque Ele proveu o recurso necessário para tirar aquela aflição, aquela dificuldade das nossas vidas. É o confiar, só o ato de confiar nele já move o coração de Deus para derramar a bênção e a vitória sobre aquela dificuldade, sobre aquela adversidade. Porque quem vive na hora do desespero e fala assim, eu confio no Senhor, ele está dizendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Está difícil, mas o Senhor não perdeu o controle. Se Deus não perdeu o controle, o amanhã é melhor. Pode levantar ruim, mas à tarde melhora, porque Deus está no controle. Não é verdade? Aí vem aflições. Muitas pessoas desesperam, mas outras confiam em Deus. Confiam, acreditam em Deus. Você confia em Deus em todas as áreas? Todos os momentos da sua vida você confia em Deus? Quando o nosso coração, esse entendimento parte do nosso coração, fica muito mais fácil confiar em Deus no meio das adversidades, no meio das dificuldades. Aí nós vivemos de que maneira? Nós vivemos cantando, alegremente nós cantamos, só em ti confiarei. Como é que é a música mesmo? Em frente eu irei. Como é que é? Sei. Canta aí. Sempre. Aleluia. Aí assim nós vivemos assim, pode estar difícil, nós começamos a cantar, só em ti eu confiarei, nada temerei, em frente eu irei. A gente não recua, a gente não volta para trás, nós vamos para frente, pois nós sabemos que Ele é um Deus vivo, que zela por nós, que tem cuidado de nós. Aleluia. Queridos, e quando confiamos em seu amor,
Quando confiamos no seu cuidado por nós, então fica muito mais fácil ter paz em qualquer situação, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da adversidade. Quando nós confiamos em Deus, Ele coloca paz no nosso coração e fica muito mais fácil. Isso nos remete e nos leva a um outro passo, que é descansar em alguém mais poderoso do que a gente. Porque Deus é mais poderoso do que a gente. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas forças, só que a nossa força é limitada, a dele não. Quem aqui que não gosta de uma sensação de saber que existe alguém mais forte, mais poderoso, cuidando de você, responsável por cuidar da sua vida? Quem não gosta? Eu queria ter alguém mais poderoso, responsável, pagar meus boletos. Era só passar o cartão, não precisava se preocupar com a fatura, né? Quem que não gostaria disso? Vou te falar uma coisa: quando Deus está no controle, Ele cuida, Ele provê todas essas coisas das nossas vidas. Ele provê. Pastor, mas Ele vai pagar a fatura do cartão? Ele vai te dar força, energia e trabalho para você ter a renda necessária e pagar, e inteligência para saber usar o cartão e saber que o limite é o que você pode pagar, não o que está lá escrito na fatura lá. Tá bom? Entendeu? O limite é o que você pode pagar. Não adianta você olhar na fatura, tem um limite lá de 50 mil, mas você ganha 2 mil, então o limite seu é estourando 1.000, porque você ainda tem que fazer outras coisas ainda, né? Não é verdade? Então o limite é o que você aguenta pagar, não é o que você estourar a fatura do cartão, não. Se passar disso, fala assim, ó, Deus, não é Deus não, gente, é demônio mesmo. Não é Deus não, é demônio mesmo. É o demônio, o devorador, o destruidor. Não é Deus não. Não vai atribuir coisas que Ele não faz. Ele te dá inteligência, te dá sabedoria, e você tem que gerenciar. Amém? Então, confiar em alguém poderoso, Deus é um ser poderoso, é fácil a gente confiar nele. E é exatamente isso que Deus faz conosco, nos dá proteção. Ele nos protege. Pastor, então agora o negócio ficou fácil. Beleza, eu vou confiar em Deus, agora eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou estourar meu cartão de crédito. Tem limite. Isso aqui, queridos, não é uma garantia que tudo vai dar certo na nossa vida. Mas confiar em Deus nos dá certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Nos dá a garantia. E isso nos faz subir para um outro nível, que é endireitar os caminhos. Endireitar os caminhos. Quando nós confiamos em Deus, Ele se encarrega de direcionar a nossa vida. Ele se encarrega de direcionar a nossa vida. Aí às vezes nós confiamos nele. Aí às vezes nós começamos a perder algumas coisas. E a gente começa a reclamar porque perdeu. Você não está confiando em Deus? Ele não sabe o que é bom, o que é ruim para você? O que é ruim Ele vai tirar. Se você confia, perdeu, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Essa hora é difícil, né? O pessoal gosta de dar glória a Deus, dá aquelas glória a Deus, pula, já na hora que a bênção desce. Mas na hora que Deus puxa a rédea, pisa no freio, Brunão, as pessoas reclamam, chora. Você não confia em Deus?
Não confia? O que não presta ele vai tirar. Ele vai tirar. Para quê? Ele está endireitando o seu caminho e ele vai te dar coisa melhor. Ele está cuidando de você. Quando confiamos em Deus, Ele próprio encarrega de tirar aquilo que não serve para a gente. Ele tira. É confiar, 100% confiar em Deus. Confiar mesmo. Você confia em Deus assim? Olha só, certa vez Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão e dá para ele uma promessa. E Abraão acreditou naquela promessa. Acreditou, ele confiou naquela promessa. Embora as circunstâncias eram contrárias. Circunstâncias biológicas, completamente contrárias. Tempo já tinha passado. Não tinham condições nem físicas, nem biológicas, mais de gerar filho, nem ele, nem ela. Tinha passado. Mas ele confiou. Ele confiou. E Deus faz nascer Isaac. Isaac nasce. E quando Isaac já está quase adulto, jovem, quase adulto, Deus fala com ele: eu quero ele. Muitos de nós iria falar assim: eu não, dou não, dou não, não dou, não vai, não quero. O que ele fez? Levou calado. Por quê? Confiança em Deus. E a Bíblia diz que a confiança dele estava assim, ó: eu posso até matar meu filho, mas Deus vai ressuscitá-lo. Deus vai ressuscitá-lo. Deus pediu para mim poder oferecer ele, para mim levar ele no holocausto. Eu vou levar, porque Deus vai ressuscitá-lo. Foi a confiança dele. Confiou. Deus deu e Deus tirou. Estava tirando. O que acontece? Ele chega lá para matar. O que Deus fez? O que Deus fala com ele? Para. E ele parou. Poupou a vida do filho. E apareceu um cordeiro no lugar do filho dele. E esse cordeiro hoje é representado por Jesus, que veio no meu e no seu lugar. Confiar em Deus, quando as coisas estão boas, é muito fácil, mas Deus endireita os nossos caminhos. A Bíblia fala de um outro homem chamado Jó. Na condição que nós estamos hoje, é fácil confiar em Deus. Agora vai ver acontecer com você, 10% já aconteceu com Jó. Você continua confiando? Gente, o natural é os filhos enterrar os pais. É o natural. Dói, mas não dói tanto como os pais enterrar um filho. Dói mais uma mãe e um pai enterrar um filho do que um filho enterrar um pai ou uma mãe. Porque é o natural. É natural os pais morrerem primeiro do que os filhos. É natural. Mas imagina o quanto dói para um pai enterrar um filho. Dói. Agora imagine enterrar 10 no mesmo dia. 10 caixões. Foi Jó. Mas outro detalhe: não tinha dinheiro ainda, ficou pobre. Morreu todo o gado, toda a plantação foi arruinada, acabou, ele ficou pobre. Ele estava com 10 filhos mortos, pobre, enterrando 10 filhos, e a mulher buzinando na cabeça dele. A mulher falando na cabeça dele: amaldiçoa o seu Deus e morra. Mandando ele morrer. A mulher mandando ele morrer, filho, mandando ele morrer ainda. O cara enterrando 10 filhos, Ramon, 10 filhos, pobre. Estava acostumado com riqueza. Estava pobre. E ainda mais doente,
com o rosto cheio de chagas, doente, que ele pegava cacos de telha para coçar as feridas. E a mulher falando, morre. E ele vira para ela e fala assim, eu confio em Deus, mulher. Eu confio em Deus. Ele fez o contrário de Adão. Jó teve coragem. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu nasci nu. Eu vou voltar nu. Ele falou assim, ó, Deus foi fiel para me dar. Deus foi poderoso para me dar bens, riqueza, ele foi poderoso. Deus foi poderoso para me dar filhos. Ele foi poderoso, mas também foi poderoso para tirar tudo. Eu confio nele. Nasci nu e volto nu. O que aconteceu com ele? Teve tudo em dobro. Deus restituiu ele tudo em dobro. A mulher teve que ficar viva para dar mais filho para ele. O dobro. Está vendo? Ela deu o dobro de filho para ele. O que nós aprendemos com isso? Confiança em Deus, confiança 100% em Deus. Embora estava a situação era tudo contrário para dar certo. Mas ele confiou, ele não reclamou. E quantas vezes nós reclamamos porque perdemos R$2? A gente que perde R$2, assim, parece que perdeu o mundo. Deus, por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Mano, por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Por que não foi com o Juninho, foi comigo ainda quer amaldiçoar a vida do outro ainda? Às vezes nós somos ou não somos assim? Reclamamos de tudo. Nós não sabemos aproveitar a bênção que Deus está nos dando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós andamos por caminhos tortos, caminhos bem tortuosos, e às vezes nós mesmos ainda estamos tortinho. E tem gente que ainda usa a frase ainda, eu nasci torto e vou morrer torto. Já ouviu alguém falando isso? Nasci assim, vou morrer assim, nasci torto, vou morrer torto. Eu gosto de falar a seguinte expressão, Deus é muito estrategista mesmo. Jesus nasceu na casa de José, porque José era carpinteiro. Aí Jesus cresceu e aprendeu o ofício do pai, José. Jesus era carpinteiro. O carpinteiro de Nazaré, ele pega o pau torto e faz ele ficar reto, ele endireita o pau. É vir para Jesus que o negócio fica bom. Fica bom. Tem uma musiquinha que fala do homenzinho torto, vocês conhecem ela? Música, eu não sei cantá-la não, tá? Mas fala assim, o homenzinho torto morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Amém? O homenzinho torto andava no caminho torto, fazia tudo que era torto, mas um dia ele encontrou a Bíblia, e quando ele encontrou a Bíblia, tudo que era torto na vida dele, Jesus endireitou. Ele fez isso comigo, ele fez isso com você, ele vai fazer isso todos os dias em nossas vidas. Amém? Sabe por quê? Queridos, ele mesmo nos ajuda a encontrar o caminho e ter paz no coração. Ele nos ajuda a encontrar o caminho. Ele é o caminho, mas ele nos ajuda a chegar até ele e termos paz no coração. Precisamos ter em mente, tenha em mente, que nem tudo depende de você. Nem tudo depende de você. A melhor solução para aceitar o trajeto
é colocar a sua confiança naquele que pode te guiar pelos melhores caminhos. Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode te guiar pelos melhores caminhos. E isso nos faz desenvolver um sentimento de amor e gratidão para com Ele. Nos faz desenvolver confiança, mesmo no meio da dor. Isso nos faz confiar em Deus. Você confia em Deus? Pastor, mas eu ainda não sei como que eu vou desenvolver essa confiança quando dói. Não sei. Talvez você está pensando isso. A confiança, queridos, ela é uma prática diária. Diária. E ela deve ser alimentada, nutrida, por meio de relacionamento. Não tem como você confiar em Deus se você não se relacionar com Ele. No início eu te fiz a pergunta, se você conhecer uma pessoa hoje, você dá ela R$1.000 para ela guardar? Dá? Por que não? Porque você não tem confiança. Você não confia porque você não conhece. Não conhece porque não tem relacionamento. É lógico, tem pessoas que falam assim, ó, virar para mim e falar assim, ó, se eu tiver, né, fala assim, me empresta aí R$1.000. Tem pessoas que eu falo assim, se eu tiver, eu empresto, porque eu sei que eu vou receber. Agora tem outras que pedem, eu falo assim, eu não vou te ajudar a pecar. Não vou te ajudar a pecar. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para você. Eu não posso, por quê? Porque você sabe, se você emprestar, você nunca mais vai. A não ser você falar assim, não, eu vou te dar. Eu conheço um que pediu, aí não pagou. Quando foi pedir de novo, eu sabia que estava muito apertado. Aí eu falei assim, não vou te emprestar, eu estou te dando. E não preciso de pagar aquele outro, não, porque eu não vou te ajudar a pecar, não. Porque eu sabia que estava precisando mesmo, e eu tinha. Agora tem que estar mais estreito. Se ele vir agora, eu falar assim, não, agora você tem que arrumar para mim também. Entendeu? Mas é assim, você não pode ajudar as pessoas a pecar. Então, você não dá R$1.000 para a pessoa porque você não confia. Você não conhece, não tem relacionamento. Assim é com Deus. Você só passa a confiar nele quando você passa a se relacionar com ele. Se você parar para pensar, bem, logo você vai perceber que nós começamos a confiar com muito mais facilidade nas pessoas que nós convivemos com elas, que nós nos relacionamos mais. Afinal de contas, essas pessoas já tiveram oportunidade de mostrar o seu caráter, né? Disse um escritor aí, me falha agora a memória, o autor, mas ele disse assim, você só conhece uma pessoa 100% quando você come 1 quilo de sal com ela. Comer 1 quilo de sal, se for comigo, por exemplo, aí demora muito mais, porque eu não gosto de sal. Tem gente que joga sal na salada, eu não gosto de salada, é o natural. Eu tenho que sentir o gosto da salada. Não quero, sal é só na carne mesmo, um pouquinho assim, eu não gosto de sal. Deve ser por isso que minha pressão é 10/6, né? Mas, depender de sal comigo, para comer 1 quilo de sal comigo, se com uma pessoa que come muito sal deve levar uns 70 anos, ou não sei, não fiz esse cálculo, comigo deve ser uns 200 anos, então você não vai comer 1 quilo de sal comigo, né? Não tem jeito, nós não vamos viver 200 anos, né? Não é verdade? Então olha só que Deus já tem muito mais de 2.000 anos que Ele está mostrando que Ele é digno de confiança. Tem ou não tem? Que Ele é digno de confiança. Há cerca de 2.000 anos atrás Ele morreu.
e ressuscitou por você. Ele demonstrou que ele é digno de confiança. Querido, se nós que somos falhos, nós somos falhos, sim ou não? Se nós conseguimos tomar atitudes de confiar em alguém ao longo do tempo, que a gente vai conhecendo a pessoa, aí alguns com 1 ano, 2 anos, aí você já deixa ela guardar R$1.000, né? Você confia em deixar um cachorro vigiar um filé? Confia? Não, tem cachorro que você pode confiar. Se você conhecer ele for treinado para aquilo, você pode colocar lá que ele vai vigiar. Ele não vai comer. Agora, pega um lá na rua e fala assim, vigia. Antes de acabar de falar, o filé sumiu. O filé sumiu. Antes de acabar de falar, sumiu. É ou não é? Nós somos falhos. Quando a gente vai desenvolvendo um relacionamento com a pessoa, a gente passa a confiar nela. Só que nós vemos que ao longo da história, Deus ele provou ser confiável na vida de milhares e milhares de pessoas. A nossa Bíblia está recheada de exemplos de grandes homens, grandes mulheres, que aprenderam a confiar em Deus, mesmo em momentos difíceis, momentos complicados. E esses homens e essas mulheres foram muito felizes em ter confiado em Deus. Por isso, há um grande segredo que nós precisamos aprender e viver esse segredo todos os dias da nossa vida. Investir em relacionamento diário, íntimo com Deus. Pois somente assim a nossa confiança é desenvolvida. O que é um relacionamento íntimo com Deus? É você chegar todos os dias, conversar com Ele, falar, orar, parar para Ele falar com você também. Tem gente que só quer falar. Só começa. Tem gente que acha que relacionamento com Deus é só falar. Tem gente que não deixa nem a pessoa falar, nem ainda mais Deus. Você vai conversar. Só que, olha só, um segredo que eu vou falar para você. Alguns de vocês já me ouviram falando isso. Deus, Ele fez a anatomia humana perfeita. E Ele nos fez com 2 ouvidos e 1 boca. Para quê? Para a gente ouvir mais e falar menos. Só que tem muita gente que parece que tem 2 bocas e 1 ouvido. Quer falar, não quer escutar nada. Então a gente tem que saber ouvir. Fala com Deus, mas também para ouvir o que Ele está falando. E como que Deus fala? Na palavra. Tem gente que não lê a Bíblia e quer que Deus fala com ela. Mas não lê a Bíblia. Não lê, quer que Deus fala. Ah, mas Deus não fala comigo, pastor. Deus fala com todo mundo e comigo Ele não fala. Não, você é um miserável. Você não lê a Bíblia. Na hora do sermão, miserável, você fica conversando, você fica no celular, você fica batendo papo, você faz um monte de coisa. Na hora que o pastor está pregando, Deus está falando, e você fica fazendo um monte de coisa. E você quer que Deus fala? Ele está falando. Você que não está ouvindo, você está falando demais. Que tem gente que não fala com a boca, mas fala com os dedos. Está no culto, está falando com os dedos, está lá. Daí tem uns que são rápidos demais, parece que tem 20 dedos numa mão só. Que o negócio... Não é verdade? Você já viu gente assim? Parece que são 20 dedos numa mão. Não, mas essa moçada de hoje aí, eu fico olhando esses meninos aí. O negócio é rápido demais, rapaz. Parece, nossa. Não é verdade? E tem uns que não contenta só no negócio aqui, não. Manda uns áudios de 15 minutos. Aí eu falei assim, graças a Deus a gente tem um negócio que se aperta e o negócio fala assim. Já ouvi, já. Eu estou ouvindo áudio agora, é assim. Já ouvi, já está na mesa. Parabéns. Então, gente,
relacionar com Deus, precisa de investir tempo com Ele. Orar, falar, participar de um culto, ouvir a mensagem de Deus. Invista tempo em oração. Precisa de investir. Orar, gente, não é perder tempo, não, é investir tempo. Invista tempo em oração, invista tempo em leitura da palavra, invista tempo em leitura de outros livros também, livros devocionais, livros que vão ajudar você a melhorar. Tá com problema, pastor, eu não tô com problema demais, não, tá difícil o meu relacionamento, meu casamento tá difícil. Vai lá, te dou uns livros para você ler. Vou falar, vou conversar, vou auxiliar, mas vou te dar livro também, dependendo do nível do casamento, o nível do problema. Tem uns que eu vou dar o casei mal que faz com essa encrenca. Tem outros que eu vou dar lá o divórcio. Outros eu vou dar casa dividida. Né? São vários livros. Né? Outros eu vou dar o ato conjugal. Porque tem casais aí que o problema deles é porque só Jesus na causa. Uma vez a cada 5 anos. Tem bagunça, tem. Quem falou que quebra aí? Quebra a bicicleta. Então, precisa de investir tempo. Investir tempo em jejum. Jejuar com propósito, não é jejuar aleatório, não. Jejum, invista tempo em jejum, invista tempo em prática de louvor. Agora eu vou falar com você, louvor não é cantar não, tá? Cantar é cantar, cantor é cantor, adorador é adorador. O que é louvar a Deus? Fazer coisas que agradam a Ele, que alegram o coração de Deus, ser responsável, submisso, bom marido, boa esposa, bom filho. Isso é louvor a Deus. Deus fala para tudo que a gente fazer tem que ser para louvor e glória dEle. E Deus avisa as coisas tudo antes. Quando chega questão de casamento aí, os jovens quando estão namorando, vêm conversar, eu falo assim, ó, negócio assim. Muitos vão e quebram a cara porque não escutam o que o pastor fala. Mesma coisa, do jeito que a menina é com a mãe, ela vai ser com você. Do jeito que o camarada trata a mãe, trata o pai, ele vai tratar você. Cláudio Duarte até fala assim, se o cara bate na mãe, ele não vai bater no você, não? O cara tem coragem de bater na mãe, não vai bater no você, não, filha? Ele fala assim, sai fora desse trem que o negócio vai dar ruim para você. E dá mesmo. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque não sabem ouvir, não buscam, não investem em tempo de oração, não tem relacionamento com Deus. Aí vem a dor, vem a dificuldade, o que resta para ela é só lamento. Mas Deus está mostrando, confia em mim. Mesmo quando a coisa doer, mesmo quando eu falar não. Queridos, o tempo vai ajudar você a perceber que o sentimento de confiança vai começar a vai começar a surgir, né, na sua vida naturalmente. Quando você começa a orar mais, buscar mais, adorar, ser mais fiel em tudo que você faz, buscar plenamente a Deus, seguir a palavra de Deus, você vê que o tempo vai plantar em você um sentimento de maior confiança em Deus, mesmo nas horas difíceis. Agora que você sabe o que é confiar em Deus plenamente, já dá para começar uma caminhada com Ele. Mas você precisa de incorporar todas essas práticas no seu dia a dia. Essas práticas vão fazer diferença na rotina sua diária. E vai formar um caráter de um verdadeiro cristão na sua vida. Às vezes você olha assim para mim, a maioria de vocês olha para mim e fala assim, nossa, a vida do pastor é muito fácil. Tem problema nenhum. Tem dificuldade nenhuma.
fácil demais. Né, Beth? Vamos fazer 10 anos de igreja, os mais antigos aqui, a Beth e o Dé. Nós acabamos de concluir, Beth, Dé e Daniel. Beth, Dé, Daniel, Cíntia. Oi? Não, o Davi não estava no comecinho, o Davi chegou, a igreja já estava com uns 6 meses mais ou menos. O Davi estava rebelando na tabernáculo. Estava lá. Davi, porque o Davi eu conheço ele o Davi me conhece desde quando eu nasci, sabe como é que é, né? O Davi me conhece desde quando eu nasci. Já viajamos muito, né, Davi? Já viajamos muito, pregando aí para fora aí. Quer dizer, eu pregando e o Davi de companhia, conversando, me ajudando. É bom que o Davi não deixa a gente dormir na hora de dirigir. Aquela viagem de Luisburgo ficou na história, né, Davi? Ficou bom demais. Voltamos de lá num chevetinho com 3 cilindros funcionando só. Foi tenso, não foi tensa a viagem, né? Mas foi benção. Muitas almas se converteram lá naquele lugar. Foi uma maravilha. Isso tem o quê? Davi, uns 25 anos mais ou menos, né? Não tão velho mesmo. É. O Davi já está com quase 70 já. Mas, gente, olha só. Você olha para mim e acha que o negócio é fácil. Rapaz, se eu sentar com você debaixo do pé de amora e contar a minha história, você ri e chora. O negócio já teve complicações terríveis, coisas de olhar, eu chegar assim e falar assim, não tem jeito mais, não tem saída, e Deus vem com a bênção dele na hora. Deus vem com o escape na hora, porque já teve hora de eu orar e falar assim, ó Deus, agora só resta o Senhor. No mesmo momento o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, ainda bem que você falou que só resta eu, porque o outro não pode te ajudar mesmo, é só eu, e Deus entra com a providência dele, entra com o recurso dele assim, ó, entra com a bênção dele, de uma forma tremenda, sobrenatural, e vem a paz, nós precisamos de confiar em Deus. Quando tudo vai bem é muito fácil, agora e quando dói? Quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, quando vem a dor, quando está ganhando, tudo bem, e quando está perdendo? Confiar, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. É só confiar, né, Ramon? Você falar, eu acredito, que só fica 1 ano. Não acredita, fica 3. Mas é assim, mas é confiar, precisa de confiar. O que foi, Cida, que você está reclamando aí, Cida? Deus é maravilhoso. Precisamos, gente, de acreditar em Deus mesmo na hora da dor, na hora da adversidade, é na hora da dificuldade mesmo, é que você confia, é na hora que você fala assim, não tem jeito mais, eu não consigo mais. Enquanto você estiver lutando, Deus vai estar olhando. Na hora que você falar assim, Senhor, eu não dá mais, é com o Senhor, Deus vai entrar com a bênção, Deus vai entrar com a vitória, vai entrar com a provisão na sua vida. A palavra dele que não mente, a palavra dele que não volta atrás, vai se cumprir na sua vida na totalidade, vai se cumprir. Quando estava preparando esse sermão, Deus me levou a 35 anos atrás, meu primeiro dia de seminário, quando eu cheguei, sentei na cadeira para estudar. Lá na palestra, a primeira palestra que nós tivemos, o professor disse assim, ó, muitos de vocês estão começando hoje e não vão terminar. Tinha 45 alunos na minha sala.
Parece que ele estava profetizando. Tinha 45, que na verdade formou só 3. Graças a Deus eu era um dos 3. Dos 3 que formaram, só 2 são pastores. Graças a Deus eu sou um deles. Mas olha só, está aqui, muitos de vocês estão começando hoje, não vão continuar. Mas tem aqueles que Deus tem um propósito, tem um chamado. Vai vir dificuldade, vai vir adversidade, vai vir tribulação. Vai chegar um dia que vão falar com você, você não vai falar mais. Confie que você vai falar. Passou-se anos. A maioria de vocês sabem dos tiros que eu tomei num assalto, né? Quem não sabe? Levanta a mão, quem não sabe? Poucas pessoas, mas os que não sabem eu vou explicar um pouquinho. Fui assaltado, tomei 2 tiros, um no braço. Depois se você quiser pegar, a bala está aqui no braço ainda, não pode tirar, senão eu perco a pinça. Se eu perder a pinça, minha mão está inutilizada, eu não consigo pegar mais nada. Aí não tirou. E outro veio no tórax, entrou no meu pulmão, fez a curva, parou aqui atrás, tá atrás da costela aqui. 6 anos, né? 6 anos, foi janeiro de 2017, janeiro de 2017, vai fazer 6 anos, né? Janeiro de 2017, e atingiu pulmão, diafragma, tal, aquela coisa toda. Vou resumir, não vou contar o que aconteceu antes não, só contar da fala. E o médico falou a médica, né, falou que eu não ia falar naturalmente mais como eu falava, que atingiu o diafragma. A única coisa que eu falei, eu lembrei e falei: Deus, a minha ferramenta de trabalho é a voz, para pregar o evangelho. Lógico, eu posso pregar o evangelho de outros jeitos, mas o médico não pode fazer, eu também não posso, mas o Senhor pode. Não, dá um jeitinho na minha voz, só um. O meu tiro foi numa quarta-feira à noite, não foi? Na outra quarta eu estava na igreja pregando. Porque Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus zela com a palavra dele. Eu lembrei, o professor falou assim, ó, muito vão falar, você não vai falar mais, mas creia, confie que vai falar. E eu falei, continuo falando até hoje. É lógico, o primeiro ano foi difícil, pregava, ficava, faltava muito ar, mas agora, natural. Eu só lembro que eu tomei um tiro que de vez em quando dói aqui do lado, aqui, dá umas dorzinhas assim, e não tem jeito, na hora que estou tomando banho dá para ver um buraquinho aqui. O daqui até sumiu, não vê mais não, mas aqui ainda dá para ver o buraco do dreno. O da bala sumiu também, mas do dreno que eu drenei, né? Aí eu drenei, não, drenaram o meu pulmão, né? Aí dá para ver a cicatriz do dreno, mas não mais. Aí foi você que guardou meu carro, né? É o Davi que guardou meu carro. O Davi me conhece, mano, Gazada, tá vendo? Meu carro ficou parado na rua lá. Você nem tirou o sangue do meu carro, né, meu filho? Quando eu cheguei no hospital lá, tava um cheiro ruim, todo sujo de sangue. Você podia ter limpado meu carro, Davi. Duas balas crivadas no para-brisa. Ficou 2 balas no para-brisa do carro, parada lá no para-brisa. Para onde que elas iam? Eu não ia suportar. Deus só permite que a gente suporta. No tórax eu suportei, Ele permitiu, veio. No braço eu suportei, Ele permitiu, veio. Na cabeça eu ia ficar lá naquele lugar. 2 na cabeça, eu ia ficar naquele lugar. E detalhe, tomei os 2 tiros e dirigi 7 quilômetros ainda. Dirigi.
Parei o carro na rua lá, depois o Davi que chegou lá para guardar. Né, Davi? Chegou lá para guardar o carro, ficou na rua, atravessado lá. Gente, Deus, Ele é poderoso. Deus pode fazer muita coisa nas nossas vidas, mesmo na hora que dói. Confie em Deus. Confie em Deus, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, poderosamente. Deus vai fazer. Deus vai fazer grandes. É confiar. Invista no seu relacionamento com Ele. Você precisa investir em relacionamento com Deus, orando, jejuando, orando, buscando. Nós vamos ter uma vigília sexta-feira agora. É momento de você começar a orar mesmo, falar. Tem pessoas, escola dominical, por exemplo. Vamos falar, é o Juninho, né? Colocou o Juninho para orar. Mas eu não sei orar, não. Você está na escola, você vai aprender. E aprender hoje já tem que ficar falando. Para aí, Juninho. Né, assim, tem que falar para ele poder parar. Ele já ora direto. A escola é 1 hora, o Juninho foi orar aí. Tinha 10 minutos, ele estava orando. Ó, Juninho, tem que dar aula ainda, Juninho. Para aí, ó. Por quê? Aprendeu, mas teve que começar. Não, você nunca jejuou? Comece. Mas não vai jejuar 24 horas, não. Comece devagarzinho. Um exemplo bom para você jejuar 12 horas. Já 12 horas. Jejua de 19 a 7. Faça a última refeição 19 horas. Depois não come mais nada. Vai comer só nas 7 da manhã. Jejua 12 horas. Né? Fácil. Pastor, eu tomo remédio, não posso jejuar. Ora mais. Tem gente que não pode jejuar, tem que tomar remédio. Tem que comer. Né? Tem a tal da tia Beth. A gente tem a tia Beth, aí tem que comer. Se não comer, dá ruim. Então, mas ora. Faz um propósito. Deus, eu estou orando. Eu vou orar de 1 em 1 hora, eu vou orar. Não preciso de orar 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não, gente. 2, 3 minutos que você orar. A Bíblia já diz, não é por muito falar que é ouvido. Mas eu falo da intensidade, a realidade que está no seu coração. É abrir o seu coração para Ele. Confiar em Deus. Quando dói, é possível. E é onde que Ele faz os maiores milagres nas nossas vidas. É quando nós confiamos nele na hora que dói. Na hora que a situação é toda ao contrário. Não tem nada para dar certo. E nós confiamos. Mas para confiar, a gente precisa de conhecer a Ele. Conhecer. Para a gente finalizar. Um dia, os discípulos abandonaram o que Jesus tinha ensinado para eles. E voltaram para as práticas antigas. O que eles foram fazer? Pescar. Jesus tinha morrido. Mas Jesus aparece de novo, não aparece? Andando aonde? Em cima das águas. E eles olharam e falaram assim, é um fantasma. Jesus falou assim, sou eu, mestre. Alguém falou assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Adversidade, eles estavam com dor, tinham perdido o mestre. Jesus falou assim, vem. E o Pedrão desceu e foi. Veio a adversidade, o vento soprou forte, as ondas levantaram, e ele tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu? Ele começou a afundar. A adversidade chegou. O que Jesus fez? Ergueu a mão e levantou ele. Ele está com você na adversidade. Ele não disse que seria fácil, mas ele prometeu que estaria com você, e ele está com você na adversidade. Mas preste atenção, ele falou, ele não foi até Pedro. Foi? O que ele falou? Vem. Você precisa de ir. Se você for no meio da dor, quando doer, você confiar, você for partir para cima dele,
confiando, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. E a bênção será derramada sobre a tua vida. A vitória chegará no teu lar. A vitória chegará no teu casamento. A vitória chegará lá na sua casa, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu emprego. A vitória chegará. É confiar em Deus, que a vitória é certa no nome poderoso de Jesus Cristo. É somente confiar, se relacionar com Ele, confiar que grandes coisas Ele fará na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu não sei o que está doendo em você. Qual o problema que você está enfrentando, eu não sei. Qual que é a dificuldade que você tem? A adversidade eu não sei, mas eu sei que pode estar até doendo. Pode estar doendo. Mas é momento de confiar. Confie nele. Feche os seus olhos agora e fale com Deus aí. É você e Deus. Fala com Ele: Senhor, o meu problema é esse. Fala o nome com Deus aí. Se você não pode falar alto, fala em pensamento aí, ó. Essa é a minha dificuldade. É aqui que dói, Deus. Olha, é aqui que está doendo. Mas eu quero a bênção do Senhor. E diz para Ele: eu confio que só o Senhor pode resolver essa situação. Eu confio que o Senhor é o único com poder, autoridade para resolver essa minha situação. E eu coloco diante do Senhor agora essa dificuldade, essa dor. Fala com Ele: essa dor eu coloco diante do Senhor agora. Coloco aos pés do Senhor essa dor, na certeza, na convicção que a bênção do Senhor está sendo liberada sobre a minha vida. Que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que sempre estás